Olá a todos! Hoje vou fazer aqui um vídeo com vários presentes que eu recebi nessa minha viagem aqui a São Paulo. Então são vários livros que eu recebi, que eu acabei nesses contatos todos com os professores, com os amigos aqui em São Paulo. E não comprei esses livros, tá? Esses livros foram ganhos. Então, vou apresentar aqui esses presentes que eu acho que são importantes, porque são até de pessoas que algumas não me conhecem, outras me conhecem, mas todas elas em comum perceberam que os livros são minha paixão e acabaram me presenteando com eles. Então vamos lá. O primeiro aqui, ó, Mário Chamber, O Cientista e o Político, da professora Dinalida Kinoshita. Eu não conhecia essa biografia. Isso aqui efetivamente é uma biografia do Mário Chamber, escrita por uma ex-aluna dele, a professora Dina, que trata, que situa muito bem, que situa o Chamber como cientista e homem político historicamente dentro do contexto político-social do Brasil, desde os anos 30 até praticamente o final da vida do professor Chamber. É fantástico. E o que mais me cativou, ainda não li, mas o que mais me cativou na obra foi a coletânea de fotos que ela publica, né, ao final, mas, e nem, é claro, né, o foco é o professor Mário Chamber, mas tem várias fotos com o meu querido amigo, professor Alberto Luiz da Rocha Barros. Cara, isso é sensacional. Então tá aqui o Rocha Barros, Mário Chamber, Leite Lopes, é, e eu sinto uma saudade enorme do Rocha e revisitando, vendo aqui essas fotos, fiquei muito grato. Quem me deu esse presente? Professor Silvio Salinas, quando eu estive com ele no Instituto de Física na terça-feira passada. O professor Silvio Salinas que me presenteou com esse livro e ele ficou até surpreso. Falei, cara, você não conhece esse livro? E ele é o prefaciador desse livro aqui. Eu falei, professor, eu não conheço, não sabia da existência desse livro. Aliás, é uma coisa que inusitada que aconteceu aqui comigo foi justamente disso. Algumas pessoas citavam autores e livros e eu falei, cara, eu não conheço. Eu disse, cara, como assim você não conhece? O que mostra o quanto eu fiquei afastado, o quanto eu fiquei desatualizado com isso tudo, né? Mas está aqui, ó, Mário Chamber, o cientista e o político, da professora Dinalida Kinoshita. Ela é física, é, trabalhou, né? Foi aluna do Chamber e ela que fez um relato dessa trajetória política do Chamber na história política e econômica do Brasil. Cara, achei sensacional isso aqui. Preciso ler para o projeto Mário Chamber. O outro, Os Cientistas da Minha Formação. Esse aqui também do Mário Novello, que aí me pergunta, pô, mas você não conhece o Mário Novello? Eu falei, cara, eu não conheço o Mário Novello. E esse presente veio do Zé Roberto, que é o dono da Livraria da Física, da editora Livraria da Física. É a única editora que se especializou em publicações científicas no Brasil. É o grande selo editorial responsável pelas publicações dos jovens ou dos antigos cientistas brasileiros aqui no Brasil. É fantástico o trabalho que o Zé Roberto faz. Eu o conheci há muitos anos atrás, inclusive o logo da editora dele foi eu que ajudei a construir e foi uma grata satisfação tê-lo revisto depois desses 30 anos. E aí ele pegou, ele me presenteou com esse livro, por quê? Porque o Mário Novello, que é lá do CBPF, tem um capítulo aqui sobre esses cientistas responsáveis pela minha formação. Ele tem um capítulo sobre o Mário Chamber, né? Do período que o Mário Chamber esteve no CBPF, lá no Rio de Janeiro. Tá? Então também vai ser uma obra de referência aqui para o projeto Mário Chamber que estamos realizando. Ah, que isso aqui é uma joia raríssima, 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 raríssima. Tá? Esse é o Princípios da Mecânica, tese de cátedra, de 1944, com
um texto, né, de introdução à história da ciência do Chamber, que nós publicamos há exatos 30 anos atrás no Instituto de Física da USP. E quem me trouxe, quem me presenteou com essa raridade aqui foi o meu irmão Washington, físico, né, também conhecido carinhosamente por Pastel. Pastel me presenteou com essa edição que ele tem, porque eu não tenho mais nenhuma, eu não tenho nenhuma mais dessa daqui. Ele me presenteou e eu me comprometi com ele de que vou substituir esse presente pela edição crítica que estamos trabalhando dos princípios da mecânica. Então, valeu aí, Pastel. Cara, isso aqui vai ser para mim, de novo, um material extremamente importante para esse projeto. E você ainda ter guardado isso aqui foi fantástico. Valeu mesmo. Obrigado, cara. O que mais que a gente tem aqui? Ah, esse aqui. As Guerras Mundiais de Lincoln Seco. Lincoln é meu camarada, meu amigo, meu irmão, desde a minha tenra adolescência. Crescemos juntos aqui no bairro. E hoje ele é professor livre-docente no departamento de História Econômica da USP. E aí ele, no encontro que nós tivemos ontem, ele me presenteou com esse livro. E toda vez que eu venho para cá, cara, eu esqueço. Há anos, há década, eu tenho uma primeira edição de um livro do Caio Prado Júnior sobre a visita dele à União Soviética. O livro, se eu não me engano, é de 34, alguma coisa assim. Eu tenho essa edição e essa edição eu adquiri para presentear o Lincoln, e todas as vezes que eu venho a São Paulo eu esqueço de trazer essa edição para que ele a tenha, né, como ele como estudioso também de Caio Prado. E aí ele fez uma dedicatória, claro, tem que ter uma dedicatória, e ele me presenteou com esse trabalho que ele realizou aí no âmbito acadêmico. Valeu, obrigado. Aqui temos mais esses caras aqui. Esse aqui é um livro bem conhecido, Mário Chamber, Entrevistas, que na verdade são entrevistas organizadas aí pelo José Luiz Goldfarb, que hoje é professor de História da Ciência na PUC São Paulo, e teve aula, conheceu o Mário Chamber, eu não conheci o Chamber, mas ele fez vários trabalhos, na verdade, de coletânea de entrevistas com o professor Chamber, e essa daqui é uma delas. Quem me trouxe esse volume aqui foi o meu irmão Luiz Fernando Franco, né? Procurador do INSS aposentado, um sujeito extraordinário, um camarada de grande peso, de grande influência aí na minha trajetória. E aí ele falou, cara, tô com esse livro aqui. Eu falei, cara, me traz o que você tiver de Chamber aí, porque eu tô sem nada. E aí ele me trouxe esse cara aqui, que também, óbvio, vai ser aproveitado do projeto Mário Chamber. E aí ele me trouxe isso aqui também, cara, é só o Luiz, meu. Antropologia Estrutural Zero, do Levi-Strauss. Aí falei, cara, mas por que você me trouxe esse livro? Porque eu comprei 2, aí eu resolvi trazer um para você. Falei, cara, mas eu não vou ler Strauss agora, cara. Põe na sua biblioteca. Aí você falou que é a terceira biblioteca que você está montando. Então, coloca aí na sua biblioteca que é legal. Eu falei, tá, beleza, valeu, Luiz. Mas eu não vou ler Strauss agora. Mas mais um presente carinhoso aí. E aí agora tem 2 caras aqui sensacionais, né? Que aí quem foi que me presenteou foi o meu amigo, diretor do Sindicato dos Bancários aqui de São Paulo, da Contraf. Saúde dos bancários, cara, é um tema que eu venho discutindo com ele quase que cotidianamente, né? Saúde mental dos trabalhadores, que é o Valcir Previtali Bruno. Valcir Bruno também faz parte aí, crescemos junto aqui no mesmo bairro. Hoje ele é sindicalista aí, muito bem posicionado, atuante dentro desse movimento, principalmente trabalhando essa questão toda da saúde mental dos trabalhadores, não é só a saúde mental do bancário, mas a saúde mental dos trabalhadores como um todo. E aí ele me trouxe esse livro, que ele foi um dos organizadores, e tem artigo escrito aqui, Saúde dos Bancários, tá? Valeu mesmo, Valcir, vou dar uma lida no artigo que você escreveu, que você contribuiu aqui nessa obra, porque é um tema que me interessa, você sabe disso, sabe bem disso, é um tema que você domina, e eu tenho aprendido bastante, principalmente com os dados que você traz com relação a essa realidade da saúde mental
dos trabalhadores. Cara, isso é fundamental e isso é o que está na pauta hoje, tá? Essa saúde mental que todos nós precisamos ter, mas os trabalhadores, de uma forma geral, carecem de acesso. Legal. E aí ele me trouxe um outro também, interessantíssimo, que é a doença dos trabalhadores, que é uma coletânea, né, que relata historicamente essa situação, né, de várias categorias trabalhistas ao longo do tempo, que é do Bernardino Ramazzini, cara, que já está na 4ª edição, tá? Fantástico, que é editado aqui, foi editado, né, pelo Ministério do Trabalho, e também é uma obra que eu achei assim, interessantíssima, porque já desde antes, né, esse livro é do século XVIII, tá? Já se discutia, já se tinha essa ideia dessas doenças, aí não só a questão da doença mental, mas aí se preocupava mais com a questão da doença física dos trabalhadores, mas também tem conteúdo sobre doença mental. E interessantíssimo, vou deixar aqui no meu hall de leitura também. Que mais que eu tenho aqui? Esse aqui, quem me presenteou foi o meu irmão em Curitiba, o pastor Marcos Batista, que além de ser pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia lá em Curitiba, também é psicólogo especializado em logoterapia e está com uma pretensão de fazer um mestrado, de seguir uma carreira acadêmica depois que ele terminar a jornada dele no pastorado, de seguir uma vida acadêmica na área de psicologia e está pretendendo entrar para o mestrado na Federal do Paraná. E aí ele desenvolveu um projeto muito bom, que justamente cuida da questão da saúde mental dos pastores, que não é trivial. Isso não é trivial, vai ser um trabalho realmente muito interessante. Falei para ele, cara, quando você terminar isso, eu quero estar lá na apresentação dessa sua dissertação de mestrado, porque eu acho que é um trabalho, é uma coletânea de dados, uma coleta de dados, na verdade, interessante que ele vai estar trazendo, vai ser uma contribuição muito boa. E aí eu fui até Curitiba, nessa minha estadia aqui em São Paulo, desci até Curitiba para conversar com ele e conversamos longamente, conversamos por mais de 4 horas. E aí ele me presenteou com esse livro, Homens Feridos, Filhos Perdidos, né? A violência contra o homem e os efeitos que atravessam gerações. E é uma perspectiva diferente, justamente, que trata desse sofrimento psíquico do homem dentro da sociedade, mesmo sendo ela patriarcal, né? E de uma psicóloga do Rio Grande do Sul, e é o trabalho de doutorado dela, que é a Jamile Zin, que tem clínica no Rio Grande do Sul, palestra por lá, também pelo Brasil afora, e esse daqui é o resultado de uma pesquisa de doutoramento dela, em que ela quebra esse paradigma de que somente as mulheres, ou enfim, tem esse problema de estar ferido, de estar sofrendo uma carga psíquica dentro de algum tipo de relacionamento, e que a verdade é que esses homens, quando quebram, os filhos também quebram, né? Que há aí essa coisa de que a falta do pai, da figura masculina dentro da família, acaba acarretando aí problemas. E comecei a ler, achei interessante esse trabalho, essa pesquisa dela, porque também é extremamente inovativo psicologia dentro da psicologia, dentro da sociologia e dentro desse aspecto do sofrimento psíquico que se tem no âmbito familiar, e aí focado nesse sofrimento psíquico do homem, das cobranças que se tem, que a sociedade cobra, e a família em si acaba internalizando isso, e os homens acabam tendo esse sofrimento psíquico, e aí eles ficam feridos, e aí, daí do título de eles ficam feridos, os filhos acabam sendo perdidos no sentido de que perdem a referência dessa paternidade dentro do núcleo familiar. Eu achei interessantíssimo, e ele não é um trabalho abstrato, ele é um trabalho quantitativo, porque ela tem dados. Ela fez pesquisa de campo, fez pesquisa quantitativa, entrevistou vários homens nesse sentido, e isso enriquece demais aqui o trabalho dela. Eu não li ainda,
porém eu recomendo pelo que eu já consegui absorver da obra, presente do meu irmão Marcos Batista, de Curitiba, e vou ler, vai ser interessantíssimo também. Que mais? Esses aqui. Isso daqui foi o resultado da minha visita à Unicamp. São 3 volumes, que é os Métodos Matemáticos do professor Jaime Vaz Júnior. Quero tornar público aqui também a acolhida que eu tive na Unicamp, tanto do professor Jaime como do professor Júlio, que se dispuseram a ouvir e se propuseram também a contribuir com o projeto Mário Chamber. E nas conversas que a gente teve com o Jaime foi mais, vamos dizer assim, a conversa foi mais embaixo, porque tive que mostrar um repertório técnico para o Jaime. O Jaime é uma autoridade em álgebras de Clifford, não só aqui no Brasil, como no exterior. E aí foi ali no momento que tudo que eu falava para o Jaime, ele falou, não, beleza, é isso aí mesmo, tal. Mas você conhece tal, você conhece tal. Eu falei, cara, calma, professor, eu não cheguei nesse andar ainda, eu estou aqui no térreo, né? Mas aí ele me mostrou que realmente, mesmo estando no térreo, eu estou dentro de um edifício sólido e que vale a pena eu continuar galgando, subindo ali as escadas, não pegando elevador, subindo as escadas desse conhecimento em torno das álgebras de Clifford. E aí ele é um autor também bastante profícuo nesse mundo da matemática, e ele acabou me presenteando aí com os volumes que ele tem publicado de métodos matemáticos, que vai me auxiliar justamente no entendimento aí do meu trabalho com as álgebras de Clifford. Também temos uma dedicatória. Cara, o cara não me conhece, nunca me viu, conversamos essa primeira vez que eu tive na Unicamp, manteve um canal aberto para comigo, está disposto a dialogar comigo sobre essa questão técnica dentro do projeto Mário Chamber, e isso para mim foi extraordinário. Extraordinário, também sou grato ao professor Jaime por ter me recebido, ao professor Júlio Hadler também por ter me recebido lá na Unicamp. E aqui eu ganhei os 3 volumes de métodos matemáticos do professor Jaime Vaz. E por fim, o resultado também da minha extraordinária conversa com o professor Silvio Salinas, toda a nostalgia que eu tive voltando ao Instituto de Física 30 anos depois, reencontrando o professor Salinas 30 anos depois. Como eu já disse, eu não fui aluno do Salinas, ele não se lembra de mim. Por quê? Porque a gente não teve um contato muito grande, a gente se encontrava, se esbarrava no café ali da cantina do Instituto de Física, geralmente quando eu estava com o Rocha Barros, ele vinha, tomava um café, levantava e ia embora. Então eu nunca tive conversas efetivas com o professor Salinas. E essa vez que eu o encontrei, que ele me recebeu na sala dele lá no Instituto, foi fantástico, simplesmente. De todos os encontros que eu tive aqui em São Paulo, esse foi o mais extraordinário, foi o que eu mais tive receio, porque falei, cara, por que eu estou indo conversar com o professor Salinas? Bom, quem fez essa intermediação foi o professor Olival. Ele falou, Carlos, é bom você conversar com o Salinas. Eu falei, cara, mas para que conversar com o Salinas? Não, vai lá, eu vou intermediar esse encontro de vocês em São Paulo. E deu certo, ele intermediou, entrei em contato, marquei, o professor me recebeu e ficamos 4 horas e meia conversando sobre o projeto Chamber, conversando sobre a vida. Foi fantástico, eu vi um homem transformado, ele é um sujeito totalmente diferente de 30 anos atrás, que era um sujeito mais queixo erguido, tal, não sei o quê, eu sou o cara. E hoje eu encontrei uma pessoa, um cientista de 83 anos, lúcido, pulsante, que o tempo dobrou. Não vou dizer a vida, o tempo dobrou. E extremamente solícito, extremamente empolgado com o projeto Mário Chamber. Conversamos longamente, me contou as histórias, confessou que falou, cara, eu não conheço essa tese de cátedra do Chamber com a qual você está trabalhando, eu vou ler, vou
quero o que eu puder contribuir, o que eu puder disser, né, ou dizer sobre esse projeto, eu vou fazer essas colocações. E, enfim, além do livro da professora Dina, que ele me presenteou, ele também me presenteou aqui com um clássico aí da introdução à física e estatística, porque o Salinas é um especialista em física e estatística, e ele desenvolveu essa obra já tem também um bom tempo, e ele acabou me presenteando com essa obra, que eu sou também extremamente grato aí ao professor Salinas. Ah, e tem também uma dedicatória ótima do professor Salinas, uh, que me presenteou com essa obra quando nós estivemos juntos, e vamos voltar a nos encontrar certamente, vamos voltar a conversar sobre esse projeto do Mário Chamber. Então, está aqui todos os presentes que eu consegui carinhosamente, que eu recebo carinhosamente, que eu consegui obter aqui dos meus amigos, dos novos reencontros aqui em São Paulo.